Olá, pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial na esteira, nos 60 minutos de hoje, nos 4 minutos e 25 segundos de esteira. A 33 metros, comecei agora a esteira, mas estou numa velocidade de 4.3, 4.1. Bom, gente, hoje eu já comecei a fazer uns contatos nas artes marciais para retomar, voltar a fazer algumas aulas para ir me ambientando novamente e ver o que eu vou fazer. Voltar, né, aos poucos, não voltar assim, mas experimentar algumas artes que eu nunca fiz, sei lá, de leve, tá? Nada assim muito radical, porque pra mim é muito difícil voltar pra arte marcial ainda, tá? Eu tô de quarentena ainda, é muito difícil pra eu voltar, tá, pra arte marcial ainda. Não é fácil voltar para Machistolândia marcial, não é fácil. Voltar. Não, realmente não é. Não é fácil. Esses dias não, ontem, né, eu tava pensando, né, nessas coisas que eu falo. Esses questionamentos, né, que eu coloco aqui. Machismo dos homens nas artes marciais, dos professores, da falta de postura dos professores nas artes marciais, da capoeira, do aikido, de professor me tirando, sensei de aikido me tirando, de dojo, porque eu falo que ele é machista, eu tenho o direito, né? Eu sou livre para falar o que eu quero, o que eu penso, tá? Sobre quem eu quiser. Não é porque eu tenho um professor de aikido que eu tenho que ficar com a boca amarrada, né? Eu sou livre para pensar o que eu quiser sobre ele, sobre o dojo dele, tá? É o problema dele, a insegurança dele. Se ele não consegue lidar com isso, né? Então é o problema dele. Se ele não consegue lidar com críticas, o problema é dele, não é meu, tá? Então, assim, nessa minha trajetória nas artes marciais, eu fui vendo que os professores de artes marciais, de todas as artes marciais em que eu estive, são problemáticos, eles são mal resolvidos. O problema é com eles, não é comigo, né? São pessoas que não conseguem lidar com críticas, né? Então o problema é deles, porque a partir do momento que você não consegue ouvir a crítica de uma aluna sobre você, então o problema é seu. Então, se você fica tão abalado que você tem que tirar uma pessoa do seu dojo porque ela fala que você é machista, então é porque você é mesmo. E você não sabe lidar com isso, tá? Verdade. E é mesmo, né? Todos os senseis que eu tive eram bem mal resolvidos e eles não conseguiam lidar com críticas, né? Isso demonstra o quanto eles são inseguros e o quanto eu era uma ameaça, uma aluna ameaçando um sensei. É mais ou menos isso. Sim, eu sempre soube disso, né? E aí isso também comprova o quanto é complicado para uma mulher fazer arte marcial, né? Fazer um aikido, fazer uma capoeira, fazer um ninjutsu, né? Quanto é complicado para uma mulher, né? O quanto é estressante uma mulher querer fazer uma arte marcial e ficar sendo tirada o tempo todo dessa arte marcial. Tem que querer muito. Resumindo, tem que querer muito fazer. Não basta querer um pouco, tem que querer muito, né? Porque você tem que ficar insistindo, porque os professores ficam te tirando. Resumo da ópera é esse, né? O professor não quer que você fique. Os professores de artes marciais não querem mulheres no aikido, nem na capoeira, nem no ninjutsu, né? Porque você tem que insistir para ficar. Porque eles ficam te tirando, porque eles têm insegurança, eles não sabem lidar com críticas. É isso. E aí você vê que não, o professor está há 40 anos
no Aikido e ele não consegue lidar com uma crítica de você falar que ele é machista, ou seja, realmente é porque ele é. E ele não consegue resolver isso, né? E ele casa com uma aluna, então vai por aí afora, né? Você vai percebendo o quanto um sensei de Aikido é frágil, o quanto ele é inseguro, muito inseguro, né? Você consegue derrubar um sensei de Aikido com uma crítica. Uma simples crítica você derruba um sensei de Aikido que está 40 mil anos no Aikido, né? Então assim você fala, não é possível. Tanto que ele precisa te tirar, né? Então, você vai vendo que há coisas muito complicadas, né? É muito complicado uma mulher ficar nas artes marciais. Ela tem que mais que querer. Ela tem que querer muito. Insistir muito, né? Tem que querer muito ficar. Porque você vai lutando contra toda uma estrutura. Assim, sobretudo se você for uma mulher muito inteligente e lê muito, for muito crítica, muito analítica. Porque assim, o que eu fui vendo na arte marcial é que as pessoas não têm crítica. É muito estranho, né? Eu estava pensando nisso ontem, né? Eu fui pensando assim, foi me causando uma certa perplexidade, né? Eu comecei a pensar, gente, será que eu sou a única mulher na arte marcial que se incomoda com o machismo dos homens nas artes marciais? Não é possível. Porque o que eu vi de machismo na arte marcial é grave. É muito grave, né? Eu fui tirada de dojos. Eu fui impedida de ter arte marcial, tá? Então foi isso, é muito grave. E se eles fizeram isso comigo, eu sei que eles fizeram com outras mulheres, né? Então, é muito estranho quando você vê que tem mulheres nas artes marciais e elas não falam nada. Porque elas devem ter passado, as mulheres devem ter passado por situações muito complicadas nas artes marciais. E você acha, e eu acho estranho, que você não veja mulheres falando. Você veja que elas são conformadas, submissas, né? É muito estranho, realmente. Eu acho muito estranho, tá? Ver esse conformismo e essa submissão das mulheres. É muito estranho, tá? Eu realmente não acho isso normal, né, nas mulheres. Eu não acho muito normal. Mas é como o machismo, né? A sociedade machista, ela detona a mente da mulher. A mulher fica muito amedrontada. Na arte marcial eu vi isso. A mulher fica apavorada. Ai, que dó, que ela é apavorada. Ela não se dá conta disso, né? Ela não é discreta. Ela é apavorada, ela é silenciada. Por isso que ela não fala. E ela acredita realmente que ela é discreta, mas não é. Ela tem medo de falar. Tanto que eu vou dar até alguns exemplos para vocês. Algumas aikidokas me procuraram em off e me contaram coisas que aconteceram com elas, mas elas têm medo de falar. Elas têm medo, todas elas têm medo de falar. Então, não adianta. Falar em off não adianta, não resolve nada. Ela não vai resolver nada falando em off, né? Falar em off não resolve. Ela está alimentando as coisas erradas, ela está encobrindo quem fez o erro, tá? Quando ela fala em off. Esse que é o negócio, né? Mas ela não se dá conta disso. Ela acaba protegendo quem fez o erro contra ela, tá? Mas muitas mulheres, homens também. Teve aikidoka que me procurou para me contar de abuso de sensei, de aikido, tá? Me procurou em off. Ele também tem medo de falar, tá? Então, não foram só mulheres, homens também. Então, eu fico vendo que o aikido é uma arte extremamente opressora. Isso vai contra a filosofia, né? O que a filosofia do aikido prega. A filosofia do aikido prega autonomia, liberdade de expressão. Então, toda a estrutura do aikido é doentia. Ela vai exatamente contra o que a filosofia prega. Então, por aí você vê como a estrutura do aikido é doente, né? É muito doente. Ela pune quem fala, né? Tanto é que eu sou um exemplo disso. Eles me tiraram.
Eles foram me tirando. Mas eu volto, se eu quiser, eu volto para o Aikido. Né? Eu volto porque a filosofia prega isso. Prega o respeito ao diferente. Então, o Aikido tem que respeitar. Mesmo quem fala do machismo no Aikido, e mesmo que os Aikidokas não gostem, a filosofia prega respeito ao diferente. Então, óbvio, se eu quiser voltar, eu volto para o Aikido. Porque a filosofia me defende. Os senseis que estão errados do Aikido e as lideranças. Eu tô certa, eu sigo a filosofia, não os senseis e nem as lideranças do Aikido. Então o Aikido tá totalmente, né? O pessoal que tá no Aikido, totalmente oposto à filosofia que o Aikido prega, né? Porque a filosofia do Aikido prega o respeito ao diferente e a autonomia, a liberdade de expressão, né? Autonomia. Eu falei isso pro sensei japonês. Foi muito engraçado, gente. É muito engraçado você se contrapor a um sensei de Aikido que tem 7º Dan. Foi muito engraçado. É por isso que é bom você, se você for fazer Aikido ou uma arte marcial tradicional japonesa, estude arte. Leia tudo sobre a arte. Eu li muito livro de Aikido, muito, mas eu não li só. Eu não fiz que nem o Aikidoka faz. Ler livro. Eu refleti. Eu desenvolvi um pensamento próprio sobre o que eu li, tá? Então, o que aconteceu? Eu aprendi mais que o sensei de Aikido sobre o Aikido, tá? Só isso. Até porque eu desenvolvi um pensamento próprio. E aí, o que aconteceu? Eu dei lição de moral no sensei que foi meu, que é 7º Dan. Ele ficou com a cara no chão, a cara dele caiu no chão, do japonês. O japonês, sensei japonês, descendente de japoneses, o pior sensei que eu tive. Ele é 7º Dan, dizem que ele é Shihan, e ele dirige uma federação só para ganhar dinheiro em cima das pessoas. Tá? Ele é um mercenário. Esse sensei que eu tive, que eu fiquei 4 anos, ele ficou me enrolando e me tirou, porque eu falei, e nem dei nome a ninguém, mas ele sim me condoeu, porque ele disse que eu estava falando mal dele e dos alunos dele. Por um acaso eu acho que ele é machista e os alunos dele também. Aliás, eu tenho filmagens mostrando isso. Eu tenho filmagens mostrando a falta de comportamento e de educação dos alunos dele e dele. E aí, quando ele me tirou do dojo, ele falou comigo por rede social. Ele não teve postura de um 7º Dan de falar comigo pessoalmente. Ele ficou com medo de falar comigo pessoalmente, tá? Provavelmente. O que eu achei bom, porque eu não queria olhar pra cara dele também, tá? Aí ele pegou, ele falou, né? Me convidou pra sair. Falou, já que você sabe muito sobre o Aikido, porque eu falei pra ele, olha, ô sensei, a sua jurisdição é no seu dojo. Fora do seu dojo, você não apita, tá? Caso você não saiba, a filosofia do Aikido prega autonomia, tá? Aí ele virou pra mim e falou, bom, já que você sabe, já que o Aikido prega autonomia, você pode seguir seu caminho. Falou isso pra mim. Eu falei assim, tá bom. Ele falou, eu falei, caso você não saiba, sensei, o Aikido prega respeito às diferenças. Você deveria respeitar o fato de eu pensar diferente de você. Você não aprendeu nada do Aikido, hein? 7º Dan, há 40 anos no Aikido, você não aprendeu nada do Aikido. Aí ele virou pra mim e falou assim, pelo jeito você sabe muito mais que eu do Aikido. Não tenho dúvidas. Ele não sabe nem a história do Hakama. Esse sensei que eu tive, que está há 40 mil anos no Aikido, já foi pro Rubo Dojo não sei quantas vezes, é descendente de japoneses, é conhecido no Aikido, já deu entrevista para aquele Aikido Brasil lá, que é a Rede Globo do Aikido, não faz as pessoas refletirem sobre nada. É um canal
que faz as pessoas ficarem ainda mais alienadas, tá? Mas é melhor que continue assim, porque eles são alienados, tá? Eu não gosto do Aikido Brasil, tá? Vocês sabem. Mas deixa, quem dirige lá é alienado, deixa ficar assim. É melhor, deixa assim. É melhor não mexer, senão piora, tá? Eles têm o monopólio do Aikido, tá? O Aikido Brasil tem o monopólio do Aikido. Eles acham que eles sabem tudo e dominam tudo sobre o Aikido. Só que é o seguinte, a informação que eles passam do Aikido é totalmente deformada. Eles fazem propaganda do Aikido porque são um bando de senseis que querem vender o Aikido. Então, eles passam uma informação completamente deformada e deturpada. E machista. Só isso. É isso. E aí, ele pegou e falou assim, você sabe mais que eu do Aikido. Você não precisa de mim. É verdade, eu precisava dele só pra técnica. Pra saber sobre Aikido. Nunca precisei dele. Pelo contrário, ele só falava bobagem. Ele só falava bobagem do Aikido. Do Hakama, ele falava verdadeiras atrocidades, tá? Esse sensei aí, que é 7º dan. Ele falava verdadeiros absurdos sobre o Hakama. Ultra machista, casado com a aluna. Bem machista, esse sensei, esse japonês, que é 7º dan, que dirige uma federação. Extremamente machista. Não é à toa que ele é casado com uma aluna, né? Então, ele não sabe a diferença. Então, assim, a filosofia do Aikido, ele prega o respeito às diferenças. Então, assim, você fala sobre o machismo dos senseis de Aikido, eles têm que respeitar isso. E eu tenho que ser aceita no Aikido, mesmo pensando diferente deles. E mesmo criticando eles, tá? Porque a filosofia do Aikido prega que as pessoas têm que se respeitar, mesmo pensando diferentes, e mesmo se criticando, tá? Então é isso. Eu tô junto com a filosofia do Aikido. Eu não tô junto com os senseis, eu tô com a filosofia do Aikido. Eu não tô com o robô do jogo, com a Kikai, com os senseis, porque os senseis querem vender, né? Os senseis, eles são comerciantes. Eles não estão preocupados com a filosofia do Aikido. Eles querem vender, né? Então, por isso que eles fazem essa bagunça. Eles desrespeitam a filosofia da arte, só isso. E por isso que a filosofia está em crise. Porque eles não estão preocupados. Eu não vi nenhum sensei de Aikido e Shihan preocupado com a filosofia do Aikido. Pelo contrário, eu vi eles desrespeitando a filosofia do Aikido. Então é isso. É isso. Eu sigo a filosofia do Aikido, tá, gente? A filosofia do Aikido. Eu não sigo Sensei de Aikido, Shihan, Akikai, Rumbu Dojo, eu não sigo esse pessoal. Porque eles estão preocupados com o comércio, não com a filosofia, tá? Eu sigo a filosofia. E o que eu entendo da filosofia, tá? É isso. Tá? Eu não tô nem preocupada com o que os praticantes pensam, não tô nem aí com o que Sensei fala, Sensei mulher. Mas o que me deixa muito perplexa é que as mulheres não mostram nenhum incômodo com o machismo no Aikido. As capoeiristas não mostram incômodo, né, com o machismo e com a falta de inclusão que eu vejo na capoeira. Eu acho muito estranho, né? Parece que eu tô no meio de um bando de zumbis. Pessoas que não pensam e não refletem, né? As pessoas estão completamente acomodadas. É como se elas achassem que é normal o que não é normal. O machismo não é normal, né? Não é normal uma mulher ser tratada do jeito que eu fui tratada no Aikido. Não é normal uma mulher ser tirada do dojo porque falou que os professores são machistas. Não é normal. Isso é anormal. Isso é machismo, é misoginia, é discriminação, né? Então, as coisas que eu vi nas artes marciais não são normais. E eu acho estranho que eu não vejo nenhuma mulher reclamando disso, né? Então, eu acho que eu faço uma análise sociológica sobre isso. A gente está vivendo numa sociedade em que as pessoas estão muito acomodadas. Elas não pensam, elas não refletem.
elas não refletem, elas não questionam sobre as coisas. Então, elas abaixam a cabeça para tudo. Elas se submetem às coisas. Elas não ficam indignadas, elas não se rebelam, né? E aí, por isso que você vê tanto abuso de poder na arte marcial. Por isso que você vê. Eu vi isso. Nos dojos em que eu estive, eu fui a única a me rebelar. Eu saí dos dojos, né? Quando eu vi assédio de sensei de Aikido, eu saí. Eu me rebelei, eu denunciei, eu tive atitude. Ninguém teve, só eu tive. Esses sensei já tinham feito coisas antes. Ninguém teve atitude, né? Então, em todos os dojos em que eu estive, que eu vi posturas inadequadas, eu tive uma atitude. Não só me manifestei, como falei e como saí, né? Agora, eu fui a única que fiz isso, tá? Então, você vê que as pessoas são coniventes. Elas fazem parte. Porque se você tá junto, quando você se silencia, você é conivente. Você faz parte. Elas alimentam as coisas erradas. Então, eu vi homens e mulheres alimentando coisas erradas em dojos. Eu não vi nenhum tipo de incômodo deles em serem maltratados, em serem humilhados. É muito estranho realmente ver isso, né? Então, a gente vê que a gente está numa sociedade doente, de homens e mulheres doentes que estão acostumados a não refletirem, não questionarem e não se incomodarem, né, com essas coisas. É uma apatia que eu vejo nas mulheres e nos homens. Nas mulheres, e realmente eu fico muito preocupada. É como se elas estivessem adormecidas, né? Elas não têm reação. Elas não conseguem nem ver o machismo que está à volta delas. É impressionante, elas não ficam indignadas. Elas não têm uma reação. Porque se eu tenho uma reação e outras têm, as coisas mudam. Mas só eu tenho uma reação, né? É muito estranho, tá? Realmente. A gente percebe que poucas pessoas refletem, entendem o que está acontecendo e reagem. A maioria das pessoas se submetem. É uma coisa muito louca, tá? Pensar nisso. Parece um bando de zumbi. Foi isso que eu vi nas artes marciais. Pessoas bem submissas mesmo, bem submissas. Foi isso mesmo. Eu fico feliz de ter reagido, de ter saído daqueles lugares, ter denunciado, ter falado, ter um canal onde eu falo. Acho que eu fico feliz. Ainda bem. Falar é fazer, tá? Falar é fazer. Diferente do que as pessoas falam, falar é agir. Falar é ação, tá? Você, quando fala, você muda. É isso que eu quero dizer. As pessoas têm um discurso muito errado, né? De achar que falar não é ação. Falar é ação. Falar é fazer. Você está mudando. Você está acordando pessoas, tá? Então, é fundamental falar. Eu não só falei, como eu saí. Como eu fiz um escândalo. Como eu denunciei. Então, é uma coisa, é uma ação, tá? Então, e para fazer isso, não é qualquer um que faz. Eu fui perseguida, fui tirada de dojos, né? Então, foram sonhos que eu perdi. Então, eu fiz uma escolha, né? Mas entre escolher eu e a sacanagem que eu vi no Aikido, no Ninjutsu e na capoeira, eu me escolhi, que é óbvio. É uma questão de ética, pessoal. Eu não vou me vender. Entre eu e a sacanagem que eu vi no Aikido, na capoeira e no Ninjutsu, é óbvio que eu vou me escolher. Não tem nem o que dizer. Eu tô em primeiro plano, né? Bom, gente, 28 minutos e 40 segundos. 1,98 km, quase 2. Até.